É possível que esse vídeo fique muito longo. Olá, meu nome é Jonatas e devo algumas explicações para vocês. Quando eu comecei a fazer os vídeos para o canal, eu pensei em seguir uma sequência muito parecida com a sequência dos capítulos que eram apresentados nos livros de filosofia. Mas, gravando os vídeos, fazendo roteiro, eu comecei a ver o quanto isso é pouco proveitoso e muito cansativo para mim. No meu blog, eu continuo escrevendo textos sobre, em cada capítulo de um livro que eu esteja lendo sobre filosofia. Só que o blog ele é feito mais para que me impulsione a estudar. E eu não quero que o YouTube seja uma extensão do blog no sentido de que fica parecendo que os vídeos são pra mim. Na verdade, os vídeos são para as pessoas que me assistem. E aí, Janete, e que tá trabalhando e tá me vendo. E esses vídeos fossem aproveitados por todas as pessoas e que não fosse uma experiência só minha. E por isso eu vou encerrar a série Brincando com a História da Filosofia neste vídeo que eu vou intitular de Brincando com o Nascimento da Filosofia. Então vamos começar. Deus tenha misericórdia de nós. A filosofia, dentro do desenvolvimento do pensamento grego, na verdade é interpretada por Platão como um retrocesso. Porque você tinha a idade dos sábios e agora você tem a idade dos filósofos, que são aqueles que amam a sabedoria, mas não são sábios em si. Essa idade dos sábios ela é marcada por uma religiosidade muito grande. É tradicionalmente comum que você encontre isso nos registros, que são os cultos a esses dois deuses chamados Apolo e Dionísio. Esses cultos são de extrema importância para a formação identitária, cultural. Esses dois deuses eles são símbolos complementares, mas eles também são símbolos de tensão social. Assim como eles se ajudam em alguns mitos, eles também entram em embate e também brigam entre si. O Dionísio é um deus associado à imagem do sensitivo, onde seus cultos se revelam uma demonstração de loucura, de êxtase, ou a palavra grega para isso, que é mania. Ele não é um êxtase que revela alguma coisa lá no fundo, na verdade é uma forma de você se tornar um todo. Todos esses cultos eles envolviam orgia, bebedeira, drogas, música. Por que tinha todos esses elementos? Porque esses elementos eles são perfeitos para que a pessoa perca a consciência de quem ela é, comece a vivenciar o todo. Dionísio ele tem muito a ver com isso, de você perder a sua consciência. Só que perder a sua consciência não pode ser o cultivador da sabedoria. Ele pode ser inclusive um intensificador, mas ele não é um cultivador de sabedoria. A sabedoria ela precisa necessariamente passar por um instrumento de tomada de consciência e de expressão através da linguagem. Por isso que Apolo é visado como aquele que origina sabedoria nessa época. Deus Apolo, ele é o deus da arte, da ilusão, da vida, da morte. E ele é o responsável pelo futuro, digamos assim. Ele é quem demonstra a adivinhação para o oráculo. Ele que mostra o futuro para o oráculo. O oráculo, ele quase sempre revela nesse futuro um enigma. Apolo quase nunca fala com clareza para o oráculo. Apolo fala através de enigmas e o oráculo ele expressa o que Apolo diz. E Apolo está pouco se lixando para o futuro das pessoas, porque o futuro ele já é determinado dentro do imaginário grego e quase sempre essa determinação significa uma tragédia. Não é simplesmente, uma tragédia porque a pessoa vai morrer no final. Não, mas é uma tragédia porque vai ser uma desgraça no final. Você já leu tragédia grega? Pense em Édipo. Se você nunca leu, leia Édipo e vai entender o que é uma tragédia. Só que Apolo ele revela o futuro através do oráculo, trazendo ao oráculo um êxtase, que é muito parecido com Dionísio, que é um êxtase de você perder a noção de si. No entanto, esse perder a noção de si, essa loucura que se torna a raiz da sabedoria, esta loucura dá acesso para que o oráculo veja o futuro e revele esse futuro por meio do enigma. Só que o enigma é cruel, porque ele não fala com clareza e o final dele quase sempre é uma tragédia. Apolo, ele é esse deus que revela o futuro, que quase sempre está associado à morte. Ele é o deus da ilusão, da arte, mas ele é o deus da vida justamente porque o grego ele não olha para o futuro, mesmo entendendo que é uma tragédia, e pensa assim, bem, já que eu vou morrer mesmo. Não é assim que o grego pensa. O grego, ele na verdade, ele começa a querer viver mais o agora. O que me liga o hoje até o futuro é um instante. Então tudo que eu tenho para viver é um instante. Eu não tenho que ficar fantasiando o que eu posso viver mais tarde. Não, eu tenho que viver o agora, porque é o tempo que eu tenho, porque meu final é trágico. Entendendo que a vida não é sobrevivência. Então a sabedoria grega, ela se desdobra no decifrar do enigma de Apolo. Apolo ele demonstra o enigma, então o sábio é aquele quem decifra esse enigma. Esse caráter de progressão do pensamento grego tenta tirar os deuses da jogada, digamos assim, e começar a focar no enigma.
Bom, se o enigma ele é a origem da sabedoria por meio da loucura do oráculo, se eu tirar a loucura do oráculo e ficar só com o enigma, será que eu consigo alcançar a sabedoria? O problema é que o enigma ele começa a se tornar uma coisa que os filósofos chamam de patos, ou como Nietzsche gosta de chamar, a doença do pensamento ocidental. O enigma ele é uma forma de ocultar a verdade por meio de um paradoxo. Isso é uma interpretação aristotélica. Quando você tem um enigma diante de si, você olha para as partes do enigma e você não consegue decifrar o que ele quer dizer de primeira. O enigma famoso dentro da história da filosofia é um enigma que fez Homero morrer. O enigma dos pescadores, que depois de uma noite de pescaria, que na verdade eles não pescam nada porque eles estão sofrendo com uma infestação de piolhos, Homero chega para eles na manhã seguinte e pergunta se eles tinham pegado um peixe. E os pescadores, de brincadeira, olham uns para os outros e falam assim, olha, aquilo que a gente pegou, a gente deixou. E aquilo que nós não conseguimos pegar, aquilo a gente trouxe. Homero ficou sem entender. E de acordo com a narrativa que Aristóteles registra, é que Homero ele morreu por não conseguir decifrar este enigma. Por que Homero morre por não conseguir decifrar o enigma? Porque o enigma é o desafio do sábio. O sábio que não consegue decifrar um enigma, ele perde a sua categoria de sábio. O enigma ele é um paradoxo, ou pelo menos um paradoxo aparente, ou uma antinomia, como preferir, um paradoxo aparente que revela uma verdade prática. Que verdade era essa? Bem, eles estavam dizendo que aquilo que eles conseguiram pegar dos piolhos, né, eles deixaram, eles tiraram e jogaram fora, e aquilo que eles não conseguiram pegar, eles deixaram. Antes de Aristóteles, Heráclito pega este enigma e ele transforma em um outro. Então, ele transforma esse enigma em uma coisa que pode ser usada como uma explicação da doença do Ocidente. Eles são assim, aquilo que vimos e pegamos, deixamos. Aquilo que não vimos e nem pegamos, trouxemos. O que esse fragmento de Heráclito pode nos falar sobre a doença do Ocidente? Indica a nós que, no fim das contas, nós somos muito presos a coisas místicas. Aquilo que a gente não consegue pegar, aquilo que a gente não consegue ver, a gente tenta buscar. Aquilo que a gente vê, que a gente pega, a gente deixa, a gente fica entediado com isso. A filosofia, ela carrega um pouco dessa questão enigmática e ela carrega um pouco desse amadurecimento de que o enigma ele é patológico. O enigma ele não é simplesmente algo que nos cativa, ele é algo que nos adoece. Só que a filosofia ela não nasce a partir do enigma, ela precisa de uma outra etapa do desenvolvimento. Você ultrapassa essa questão dos mistérios e entra totalmente na questão dos debates, da dialética, da famosa dialética grega. A dialética grega ela é algo 100% humano. Por mais que tenha ainda um pouco de caráter enigmático, porque você tem um envolvimento de dois personagens que estão atrás de algum conhecimento a partir desse debate. Se eu pegasse duas posições contraditórias, você tem a partir da síntese dessas ideias uma nova ideia. O debate ele tem a ver com caráter lógico porque ele sempre tem em mente o verdadeiro e o falso. Dentro do período de 585 a.C. até 400 a.C., nós temos aqueles que nós chamamos de pré-socráticos. Pré-socráticos, eles não têm nenhum registro histórico, digamos assim. Alguns deles, pelo menos, não têm um registro de que eles escreveram um livro. Mas nós temos os registros de seus pensamentos. E como é que a gente tem esses registros? A gente consegue deduzir a partir disso é que estes homens, eles eram responsáveis por debates públicos. E por isso os pensamentos deles são extremamente importantes. Porque você só conseguia uma fama dentro do ambiente grego se você de fato demonstrasse que você era inteligente. E qual é a melhor forma de você demonstrar que é inteligente do que num debate público? E o debate público ele era um atestado de que aqueles caras de fato eram sábios. Então, desde Parmênides, desde Heráclito, desde Tales de Mileto até Sócrates, esses primeiros filósofos, eles levavam a sério o pensamento dialético. No entanto, a dialética ela desemboca em uma finalidade perigosa. No final, aparece um carinha chamado Zenão. Zenão, típico de Eleia, começa a usar da dialética, ele usa de lógica pura para começar a fazer coisas que, de acordo com Platão, que registra isso num diálogo chamado Parmênides, Zenão começa a deduzir absurdos. Ele começa a falar que o movimento é uma ilusão se movimentando. Ele começa a defender que, na verdade, o mundo inteiro é uma ilusão. E como é que ele pode saber que o mundo inteiro é uma ilusão, sendo que ele está preso na mesma ilusão que eu e você?
O mínimo que a gente pode pensar é que, no fim das contas, ou ele está nos enganando e mentindo, ou ele tem um acesso a uma realidade totalmente diferente, que ele pode olhar para essa realidade e falar, bem, que é uma ilusão porque eu tenho acesso a um outro lugar que não é ilusório. Zenão, ele abre um espaço, ele começa a percorrer um caminho que os dialéticos não haviam percorrido por conta de uma proibição de um outro filósofo chamado Parmênides. Parmênides, ele vai falar do caminho do ser e do caminho do não ser. O caminho do não ser, ele não poderia ser trilhado. Por quê? Porque ele é o caminho que nada tem. Ele é um não ser, é um não existente. E o que Zenão faz? Ele trilha o caminho do não ser. Ele trilha o caminho do não ser por meio de raciocínio lógico e dialético. Tanto é que boa parte da argumentação de Zenão até hoje é estudada na matemática. Claro, você hoje em dia tem formas de refutar a Zenão, mas naquela época isso era uma destruição do raciocínio. Zenão, em outras palavras, ele está abrindo o caminho para o niilismo. A partir de Zenão, aparece um outro carinha que ele é intitulado como o último dos sábios, ou pelo menos ele encerra a era desses primeiros filósofos, que é o Górgias, onde ele vai escrever um texto sobre o não ser. E o texto dele não é de caráter dialético, não é de caráter enigmático, e nem é de caráter religioso. O texto dele é de caráter retórico. A retórica é um discurso individual. Você tem agora uma nova progressão do pensamento grego. Todo esse desenvolvimento do pensamento grego, ele desemboca na retórica como uma forma de destruição do raciocínio. Ele se utiliza de lógica para falar o quanto a gente não pode, de fato, acessar lugares divinos, lugares de verdades absolutas, lugares onde as coisas... Na verdade, Górgias, ele segue o mesmo padrão de Zenão. Ele defende coisas absurdas a partir de coisas que eram tidas como corretas. Absurdo, entenda aqui, como algo culturalmente absurdo na época. Hoje em dia a gente tem um bom olhar para Górgias e uma boa forma de interpretar o que ele quer dizer, né? Górgias, ele começa a se expressar por meio da retórica, e a retórica como um discurso individual, ela dá a entender que, no fim das contas, não há espaço para diálogo. Só que isso não é verdade. A retórica de Górgias, em especial, e principalmente esse texto sobre o não ser, ele é um texto que está aberto a debate. Só que esse debate, ele funciona no campo da retórica. E retórica tem a ver com o que a plateia aceita ou não aceita. Como se você tivesse uma estética argumentativa por meio desse discurso agora. Não é mais simplesmente coisas lógicas, mas agora é algo que suscita excitação na plateia. E Górgias, por ter deixado este caminho aberto, aqui nós vemos de fato o nascimento da filosofia por meio de Platão e Aristóteles e outros carinhas que aparecem nesse percurso, que são aqueles que começam a inaugurar um estilo literário que se utiliza de lógica, que se utiliza do passado, tanto dos antigos sábios, quanto do presente com a retórica de Górgias, que se utiliza tanto de lógica, quanto se utiliza de pensamento religioso, que se utiliza tanto de pensamento político, quanto de pensamento ético, para se defender dos ataques de Górgias, para abrir o debate de fato de novo. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão observando a sua tradição e, ao mesmo tempo, trazendo novas ideias a partir dessa tradição. A filosofia, ela nasce a partir de um método literário, de um método de escrita, de um método de expressão. Fique claro, a filosofia grega é um método híbrido, mesclando tradição e pensamento progressista. E é isso. Esse é o nascimento do menino. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe para os seus amigos, para os seus inimigos, para quem você ama, para quem você odeia. E é isso, galera.